Olá, bem-vindos ao canal Espaço UFO. No vídeo de hoje falaremos sobre o caso Vilas Boas, que ocorreu dia 16 de outubro de 1957. Não perca esse vídeo nos acompanhando. O caso aconteceu de 16 de outubro de 1957, porém seu primeiro registro veio a acontecer muitos anos depois, para ser mais exato, no ano de 1965, na revista Flying Saucer Review, dos Estados Unidos. Antônio Vilas Boas era um fazendeiro que vivia na cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais. Nasceu no ano de 1934 e faleceu no ano de 1991. Antes da abdução de Antônio, alguns fenômenos foram avistados naquele local. No dia 5 de outubro de 1957, quando os irmãos Vilas Boas retornavam de uma festa de amigos, eles foram se deitar. Isso era por volta das 11 horas da noite, quando foram fechar a janela e perceberam uma luz muito forte do lado de fora, onde parecia que a noite havia se tornado dia. Então Antônio chamou a atenção de João para falar sobre o que estava acontecendo lá fora, e João não deu muita bola, pois estava com sono. Então Antônio fechou a janela e foi deitar. Porém a curiosidade falou mais alto, e Antônio voltou a abrir a janela para ver a luz, que ainda estava lá. De repente a luz se aproximou com muita velocidade da janela onde Antônio se encontrava. Antônio fechou rapidamente a janela, porém a luz começou a penetrar pelas frestas que haviam pela casa. João pôde ter visto as luzes também, que do nada desapareceram. Outro caso que antecedera a abdução foi no dia 14 de outubro daquele mesmo ano, quando Antônio estava trabalhando com seu trator junto com seu irmão José, e eles avistaram uma luz no horizonte, no final da plantação, quando de repente aquela luz se aproximou um pouco deles. Antônio ficou intrigado, saiu do trator e começou a correr em direção à luz, que se afastava devagar. Mas Antônio cansou e parou, e a luz continuou a se afastar até um certo ponto. De repente Antônio, retornando ao seu irmão, começaram a observar a luz, que emitia mais raios entre todas as direções. E essa luz ficou ali parada por um bom tempo. E de repente, como no outro caso, ela desapareceu. E foi na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, por volta de 1h da manhã, quando Antônio arava o campo sozinho com seu trator, que ele pôde avistar no horizonte uma luz vermelha muito forte, a qual ele descreveu que ardia seus olhos, e a luz vinha aumentando de tamanho e se aproximando dele. De repente, a luz pairou sobre sua cabeça, que, de acordo com ele, ficou ali por 2 minutos. Nesse tempo, Antônio conseguiu ver um objeto dentro da luz, que era de forma oval e brilhante. A luz então desceu e pousou cerca de 15 metros dele, e ele pôde perceber que havia uma luz fluorescente bem forte que girava na parte de cima do objeto. Quando o objeto estava pousando, Antônio percebeu 3 objetos metálicos saindo da parte de baixo, o qual ele descreveu sendo os trens de pouso do OVNI. A escotilha começou a se abrir e Antônio entrou em desespero. Ele desceu do trator, começou a correr, porém em vão. Um ser
que ele descreveu como humanoide utilizando um traje espacial, tentou agarrar ele. Então Antônio entrou em confronto, desferindo socos no ser, que soltou ele. Antônio voltou a correr, porém 3 outros seres o agarraram e com mais força conseguiram arrastar ele para dentro da nave. Ele conta que estavam subindo uma escada que balançava bastante antes de entrar dentro do objeto. E dentro da nave eles despiram Antônio por completo. Um deles começou a passar um líquido que parecia um óleo, porém sem aquela sensação gordurosa. Foi passado com uma esponja meio diferente. E um deles começou a trazer um objeto, o qual ele descreveu sendo um cálice com 2 tubos. Na ponta de cada tubo havia ventosas. Um dos tubos foi colocado do lado esquerdo de seu maxilar, que começou a retirar seu sangue, enchendo até na metade o cálice. E depois foi trocado o tubo que foi colocado do outro lado, enchendo por completo o cálice. Antônio disse que não havia dor, ele não sentia nada, mesmo que o sangue estava sendo drenado de seu corpo. E deixado sozinho numa sala com vapores, o qual ele descreveu sendo desagradáveis e o que o fizeram vomitar. De repente entrou na sala uma mulher que havia os cabelos loiros platinados até no comprimento de sua nuca, olhos azuis. E a única coisa que ele percebeu diferente era que os pelos de suas axilas e da região pubiana eram vermelhos. A humanoide se aproximou de Antônio, envolvendo seu corpo com o dele e chegando a uma relação sexual. Após ela chegar ao objetivo, ela se afastou dele e antes de sair da sala, ela apontou para sua barriga e depois apontou para cima, o que fez Antônio acreditar que ela estava falando que ele teria um filho híbrido seu e de um ser do espaço. Após o ato, um dos seres entrou na sala onde Antônio estava, trazendo suas roupas, que imediatamente as vestiu. Ele descreve que a vestimenta que os seres estavam utilizando eram macacões bem colados, grossos e macios, com tiras pretas, e também utilizavam um capacete da mesma cor, que cobria todo o rosto dos seres, deixando apenas os olhos à mostra. Porém, havia uma espécie de óculos redondo que cobria seus olhos. Então os seres começaram a levar Antônio para fora da nave, que tentou pegar algum objeto que pudesse comprovar a sua história. Porém, seus raptores perceberam sua intenção e retiraram o objeto de suas mãos. Ao chegar fora da nave, Antônio percebeu que já haviam passado 4 horas, já que ele acredita que o horário que aconteceu seu rapto foi por volta de 1h15 da manhã. E o horário que ele havia olhado naquele momento já eram 5h30. Porém, nesse caso existe uma suposta outra história, onde o ex-agente da CIA, Bosko Nedeljkovic, conta para o ufólogo Rich Raymonds sobre sua suposta participação na Operação Mirage da CIA. A suposta operação se trata de uma simulação de abdução, onde tudo não passou de ilusões que Antônio teve através do borrifamento de uma droga experimental em seus olhos. Houve até uma mulher, porém, de acordo com o agente, era uma mulher asiática, que não batia nem um pouco com as descrições dele. O objeto que ele viu, que flutuava, era na verdade um helicóptero camuflado. E você, acredita nessa história? E como sempre,
eu quero deixar o meu agradecimento a todos que estão nos assistindo, curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Não esqueça de nenhuma dessas etapas, nos ajuda muito e faz com que continuemos o nosso trabalho aqui. Então, até a próxima!